Salve, galera! Vamos aí dar sequência, né? À correção da bateria de exercícios que foi deixada na aula passada sobre Enem aí. Então, vem comigo, vamos iniciar aí o primeiro desafio nosso, né? Nós, nessa bateria, misturamos exercícios de progressão aritmética e geométrica para que você pudesse aí treinar os seus conhecimentos. Começando aí com o primeiro exercício que diz: considere a sequência dos números positivos ímpares colocados em ordem crescente. Calcule o 95º elemento. Bom, o primeiro desafio é sempre identificar se essa sequência faz referência a uma progressão aritmética ou geométrica. Então é algo que você já tem que se perguntar. Isso é uma sequência de PA ou de PG? Bom, o que vai diferenciar uma da outra está exatamente no próprio conceito de PA e de PG. Quando eu falo em progressão aritmética, é uma sequência de números na qual, a partir do segundo, a diferença entre um termo e o seu anterior é sempre uma constante, ou seja, um valor que não varia, que não muda. Beleza. E na progressão geométrica é uma sequência de números, né, na qual, a partir do segundo, né, o quociente, ou seja, o resultado da divisão de um termo pelo seu anterior, também é uma constante, ou seja, não muda o resultado. Então, um faz referência à diferença ou soma, pode ser também soma, e o outro faz referência a uma divisão ou a uma multiplicação. Pode ser multiplicação também, porque eu posso conceituar uma PG como sendo uma sequência numérica na qual cada termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por uma constante. Olha só, eu posso dar ênfase no conceito tanto como uma multiplicação ou uma divisão. A mesma coisa na PA. Eu posso fazer referência a uma diferença, a diferença entre um termo e o anterior é uma constante, ou dizer que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior somado a uma constante. Olha aí, ó, soma. Beleza? Bom, partindo desse princípio, vamos agora tentar identificar essa sequência. Ele falou que uma sequência de números positivos, gente, tá? Então, primeira dica aqui, ó, que são números positivos. Segunda dica, que eles são positivos, mas são ímpares. Dá para escrever essa sequência? Claro que dá. Então vamos lá, ó. Quem é o primeiro número positivo ímpar? É o número 1. Quem é o segundo número positivo ímpar? 3. Depois, 5. Depois, o 7. E assim sucessivamente e vai para o infinito. Bom, o que o exercício pediu? Ele pediu para nós determinarmos o 95º elemento. Observem que 95º elemento é um valor posicional, ou seja, ele pede para calcular o elemento que se encontra nessa posição chamada 95. Então, para vocês terem ideia, eu tenho aqui primeira posição é o número 1, segunda posição é o 3, terceira posição é o 5, quarta posição é o 7. E assim vai até chegar na posição 95. Professor, eu poderia ir escrevendo um por um e depois contar? Poderia, só que vai te dar muito mais trabalho, né? Essa forma de fazer, mas nada impede que você faça. Só vai te dar mais trabalho, você vai precisar de mais tempo. Qual que é o recomendado? Usarmos a fórmula do termo geral. Mas isso é uma PA ou é uma PG? Isso é uma PA. Por que PA? Olha aqui, a diferença entre um termo e outro. 3 menos 1 é 2. 5 menos 3 são 2. 7 menos 5 são 2. Então, observem que a diferença entre um termo e o seu anterior é sempre uma constante, que nesse caso é o 2. Então, é uma progressão aritmética. Quem é o primeiro termo da minha sequência? O primeiro termo da minha sequência é o número 1. Quem é a razão da minha sequência?
A razão é o 2, é a diferença. Quantos termos tem a minha sequência? Professor, essa sequência ela é infinita. Ah, verdade, ela é infinita. Números positivos ímpares são infinitos. Porém, o exercício especificou uma certa posição, que nesse caso é a posição 95. Então, mesmo essa sequência sendo infinita, eu devo considerar a posição especificada no exercício. Então, o meu n passa a ser o 95, ok? E nós precisamos encontrar o nosso AN, ou A95. Lembram? O número que acompanha aqui, ó, o N, indica a posição do termo que eu estou procurando. Então, A95 é o termo que está na posição 95 e é esse cara que nós vamos encontrar. Beleza, professor, vamos para a fórmula do termo geral. Na fórmula do termo geral, eu tenho aí o seguinte, ó. Vamos colocar ela aqui. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Eu já comentei isso com vocês. O Enem ele trabalha a capacidade do aluno de interpretação, de lidar com situações. Ele não exige do aluno a decoreba. Isso quer dizer, professor, que eu não preciso decorar a fórmula da progressão? Não é bem assim. Na verdade, se você souber, fica bem mais prático, bem mais rápido. E tempo é o que você menos tem no Enem. Então, se você souber ela, é melhor. Mas é claro que muitas vezes, quando o Enem passa exercícios que exigem o uso da fórmula, geralmente ele coloca a fórmula, tá? Geralmente ele coloca. Então, assim, é um tranquilizador. Mas já houve casos em que ele não fez não mencionou a fórmula e você precisava saber, tá? Então eu recomendo, no caso da PA, da PG aí, que não é assim tão complexa, mas que você treine ela e tente memorizá-la sim. Vai te ajudar muito. Então vamos lá, galera. Quem é o meu AN? O meu AN é o que eu estou buscando aqui, é o meu A95, tá? A95. Quem é o meu A1? É o primeiro termo, que é o 1. Mais N menos 1. Meu N vale 95, ó. 95 menos 1 vezes a razão, que vale 2. Continuando, eu tenho a 95 igual a 1 mais 95 menos 1, 94, vezes 2. Aí aqui ocorre algo assim, que muitas vezes o aluno vacila, tá? Porque eu tenho aqui 1 mais 94 vezes 2. Aí o aluno vai e faz assim, 1 mais 94, 95. 95 vezes 2, 190. Errou. Como diz lá o Faustão, errou! Por quê? Porque quando eu tenho uma soma e uma multiplicação, a regra de expressão diz, primeiro multiplica, depois soma ou subtrai, ok? Então, eu vou repetir o 1, vou multiplicar primeiro, 94 vezes 2, 188, ok? E 188 mais 1, 188 mais 1, 189. Fechou, passa a régua, fecha a conta. A95, 189, letra D, galera. Então aí é o que há. Maravilha. Então vamos lá, exercício 2. Temos o seguinte. Os ângulos internos de um triângulo estão em progressão aritmética e o menor deles é a metade do maior. O maior ângulo do triângulo mede. Olha só, esse exercício ele é bem interessante porque ele vai exigir de você, prezado aluno, prezada aluna, várias habilidades. Não só habilidades algébricas, mas também geométricas.
tá? Então vamos começar com as habilidades geométricas que você precisa ter para resolver esse exercício. A primeira delas é a definição do que é um triângulo. Então eu tenho aqui, ele fala os ângulos internos de um triângulo. O que é um triângulo? Triângulo é uma figura geométrica, uma figura plana de três lados, ok? Então é uma parada assim. Isso aqui é um triângulo. Maravilha. O triângulo tem três lados e tem três ângulos, por isso que fala-se triângulo. Três ângulos, ok? Eu vou nominar esses ângulos. Eu vou chamar esse ângulo aqui de 1. Vou chamar esse outro aqui de 2. E vou chamar esse outro aqui de 3, ok? A1, A2 e A3. Continuando ainda com a habilidade geométrica, o que mais eu sei do triângulo? Dentre as suas características associadas ao ângulo, nós temos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Sempre, qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos será sempre 180 graus. Ah, professor, isso quer dizer que se eu somar o ângulo 1 mais o ângulo 2 mais o ângulo 3, isso aqui vai ter que dar 180 graus, beleza? A1 mais A2 mais A3 é igual a 180 graus. Tranquilo, essas são as informações do triângulo. Agora vamos continuar a leitura do texto para fazer as demais interpretações. Ele falou que os ângulos estão em progressão aritmética, olha só, estão em PA. Então, eu posso montar uma sequência assim, ó. A1, A2 e A3. Beleza? Então, eu tenho uma progressão, uma sequência de 3 termos. A1, A2 e A3. E aí ele diz que o menor deles é a metade do maior. O menor deles é a metade do maior. Bom, como eles estão em progressão aritmética, e eles estão aqui organizados na ordem, certo? Aqui do menor para o maior. Então eu vou considerar que o meu A1 é o menor e vou considerar que o meu A3 é o maior ângulo, certo? Eu vou partir desse princípio, que o A1 é o menor e que o A3 é o maior. Ele disse que o menor é a metade do maior. Como que eu represento a metade de algo? Ah, dividindo por 2, professor. Beleza, isso mesmo, metade divide por 2. Então, em outras palavras, fazendo aqui a representação algébrica dessa escrita, eu tenho que A1 é igual a A3 dividido por 2. É isso que está escrito. O menor, que é A1, é a metade do maior, ou seja, é o maior dividido por 2. Maravilha. Aí o que o exercício pede? Ele quer saber o maior ângulo do triângulo, ou seja, ele quer saber quanto que vale o A3. Tudo bem, então vamos lá. Pessoal, se A1 é igual a 3 dividido por 2, aqui eu escrevi A1 em função de A3. Mas e se eu quiser inverter, escrever A3 em função de A1? É possível isso? É. Eu poderia deixar desse jeito? Poderia, mas eu não quero trabalhar com fração. Se você quiser trabalhar com fração, de boa, você pode deixar desse jeito, tá? Mas eu não quero. Evitar a fração é muito bom, né? Então, como que eu vou fazer? Esse cara que está dividindo vai para o outro lado multiplicando. Conclusão. Quem é A3? Vai ser 2 vezes o A1. Isso que é A3, 2 vezes A1. Tá, para aqui por enquanto. Para aqui.
Nós estudamos progressão aritmética, dentro do nosso estudo nós vimos termo geral e também vimos soma dos termos. O que era a soma dos termos de uma progressão? Somar os termos de uma progressão é pegar o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto. É pegar todos os seus elementos e adicioná-los. O resultado disso é chamado de soma da progressão. Beleza? Bom, então a soma. Como que eu calculo a soma dos termos de uma progressão aritmética? Existe uma formulazinha, né? Sn, que é a soma dos termos, ela é igual ao primeiro termo, mais o último, que nesse caso aqui é o A3, certo? O último termo, né? Então vou colocar já o A3 aqui. Eu vou colocar o AN, depois a gente substitui. Vezes a quantidade de termos, que é o N, dividido por 2. Essa é a fórmula que nós usamos para encontrar a soma dos termos de uma progressão. Vamos substituir os valores que a gente conhece. Quem é o meu SN? Eu conheço esse cara aqui? Conheço. Vai, professor, mas o exercício não deu. Deu sim. Aqui, ó, ele não falou que são ângulos de um triângulo. Eu não acabei de fazer aqui que A1 mais A2 mais A3 é igual a 180. O que é isso aqui, senão a soma dos termos dessa progressão? Então, meu SN vale 180. Certo? Então, eu tenho o valor do SN, que é a soma dos ângulos internos. 180 é igual ao primeiro, que eu não sei, vou chamar de primeiro mesmo, mais o último. Quem é o último? O último termo é o A3. Mas espera aí, gente. Quem é A3? Olha aqui o que eu escrevi, ó. A3 é igual a 2 vezes o A1. Então, no lugar do A3 ou AN, eu vou colocar 2 vezes A1. Vezes N, que é a quantidade de termos. Nesse caso, eu tenho 3 ângulos, então vezes 3, dividido por 2. O que eu vou fazer com esse camarada aqui, professor? Ele está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Então, 2 vezes 180, 360. Isso é igual 1 a 1 mais 2 a 1, eu tenho 3 a 1 vezes 3. Aí aqui você pode multiplicar 3 vezes 3, porque é uma multiplicação, você pode fazer 3 vezes 3, 9. 9 a 1. O 9 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. 360 dividido por 9 é igual a 1. E fazendo essa divisão, 360 dividido por 9, A1 igual a 40 graus. Opa, achei A1. Mas a pergunta não era A1. A pergunta é o maior ângulo. E o maior ângulo é o A3. Então, só substituir aqui agora, ó. A3 é igual a 2 vezes A1, que vale 40. 2 vezes 40 é igual a 80 graus. Ó, fechou. 80, letra C. Beleza? É o que há, galera. Maravilha. Vamos que vamos. Terceiro exercício. Agora nós temos o seguinte. Num programa de condicionamento físico, um atleta corre sempre 300 metros a mais do que correu no dia anterior. Sabe-se que no segundo dia ele correu 1 quilômetro. Então, no 10º dia, ele correrá. Aí a gente tem aí as alternativas. Bom, vamos seguir o protocolo de resolução. O protocolo diz, primeiro passo, identificar se a sequência que está sendo citada trata-se de uma PA ou de PG. Para isso, eu preciso escrever essa sequência. E essa escrita está condicionada à forma como está sendo apresentados os dados. Ele está dizendo que se trata de um programa de condicionamento físico e o atleta corre sempre, olha bem essa palavra, olha só, essa palavra corre sempre indica uma constante, tá?
corre sempre, essa palavra é uma constante. Corre sempre 300 metros a mais do que correu no dia anterior. Ele usou qual linguagem da operação matemática? Adição, subtração, multiplicação ou divisão? Fique atento. Professor, ele usou a adição, ele falou que corre a mais, adição. E adição e subtração faz referência a PA ou a PG? Faz referência a PA. Porque se fosse PG, ele iria usar palavras associadas à multiplicação ou divisão. Tipo, é o dobro, corre o triplo, olha só. Aí era uma PG, tá? Se ele falasse isso. Mas como ele falou, corre 300 a mais, ou ele poderia dizer a menos também, né? Como eu disse, pode fazer referência à soma ou à subtração. E se fosse PG, poderia ser multiplicação ou divisão. No caso da multiplicação, ele iria dizer corre o dobro, corre o triplo. Ou, no caso da divisão, ele ia dizer corre a metade, corre a terça parte, corre a quarta parte, para indicar que é uma divisão. Entendem isso? Então fiquem espertos na linguagem matemática que é usada e é ela que vai indicar para você se é PA ou PG. Então eu já sei que é uma PA. Cuja razão vale 300 metros. Por quê? Porque ele falou que corre sempre 300 metros a mais. Então a razão minha vai de 300 em 300. Beleza, é uma PA. É uma PA. Bom, o que mais que eu tenho aqui? Ele falou que no segundo dia ele correu 1 quilômetro. Então o meu A2, vamos chamar assim, segundo dia de A2, ele correu 1 km, 1 quilômetro. Pessoal, eu já tenho um problema aqui, tá? A distância que ele correu no segundo dia está dada em quilômetro e a minha razão é em metros. Você não pode trabalhar com unidades diferentes. Você não pode trabalhar com unidades diferentes. Você tem que trabalhar sempre com a mesma unidade. Se uma está em metro, todas as demais têm que estar em metros. Ou se uma estiver em quilômetro, todas as demais têm que estar em quilômetro. Observem as alternativas. Estão todas em metros. Então, isso requer e é um indicativo que eu tenho que trabalhar com a unidade em metros. Beleza? Professor, mas eu quero trabalhar com quilômetro. Pode trabalhar. Só que no final, você vai ter que converter para metros. Senão você não vai encontrar a resposta. Beleza? Então, vamos lá. Bom, 1 quilômetro, gente, são 1.000 metros. Então, eu posso dizer que no segundo dia, em metros, ele percorreu 1.000 metros. Professor, e no primeiro dia? No primeiro dia ele não falou, mas tem como eu encontrar? Claro que tem, gente. Olha só, o que é uma progressão aritmética? Né? É uma sequência de números na qual, a partir do segundo, cada termo é igual ao anterior somado a uma constante. Então, se o segundo é igual ao primeiro mais a razão, eu posso dizer que o primeiro é igual ao segundo menos a razão. É só eu tirar 300, porque a diferença do primeiro para o segundo é 300. A diferença do segundo para o terceiro é 300. A diferença do terceiro para o quarto é 300 e assim por diante, porque ele falou corre sempre. Então, se eu pegar aqui 1.000 menos 300, né? Eu vou ter aqui 1.000 menos 300, eu vou chegar à conclusão que no primeiro dia ele correu 700 metros. Pronto. O que o exercício quer saber? Quanto que ele vai correr no 10º dia. Ou seja, ele quer saber o meu A10. Ele quer saber o meu A10. Vocês lembram no início do estudo de progressão que eu falei que qualquer termo da progressão pode ser escrito em função do primeiro e da razão? Basta multiplicar a razão por uma unidade a menos do termo indicado. Como assim, professor? Quem é o meu A10? Vai ser o meu A1 mais 9 vezes a razão, porque é A10, então quem multiplica a razão é o 9. Se fosse o meu A15, seria A1 mais 14 vezes a razão. Se fosse o meu A32,
seria A1 mais 31 vezes a razão. Tá ligado, galera? Sempre assim. Beleza, professor. Então basta eu saber A1 e a razão. Eu sei quem é o 10º termo. Eu sei quem é A1 e eu sei quem é a razão. Fechou. Então meu A10, que é o que ele vai correr no 10º dia, vai ser o que ele correu no primeiro, 700, mais 9 vezes 300, que é a razão. Então, A10 é igual a 700 mais 9 vezes 3, 27, 2.700. E 2.700 mais 700, isso é igual a 3.400, nesse caso, metros. Está tudo em metros, já passei. Resposta letra C. Ok, galera? Beleza? É o que há. Maravilha. Vamos para o quarto exercício, galera. Vamos lá. Se em uma PA de razão positiva, o produto dos 3 primeiros termos é 384 e a soma é 24, então o quarto termo é. Galera, muita atenção nesse exercício que vai exigir habilidades extremas de vocês para resolver, tá? Bom, primeiro o exercício já deixou claro, né? É uma PA. Fechou. PA. Tá aqui. Positiva a razão. Então, uma PA crescente, tá? Beleza. E ele deu o produto dos 3 primeiros termos e deu a soma dos 3 primeiros termos. E pede para descobrirmos o quarto termo. Bom, gente, eu vou escrever bem no cantinho aqui, ó. Quem é o quarto termo? O quarto termo, para encontrá-lo, eu preciso saber o primeiro e preciso saber a razão. Porque o quarto termo é o primeiro mais 3 vezes a razão. Fechou? Então, vamos em busca desses termos, do primeiro e da razão. Vamos lá. Eu tenho uma PA de 3 termos, né? Então, A1, A2, A3. Não que ela seja de 3 termos, tá? Tem mais aqui. A4, A5, tal. Beleza. Ele deu uma relação entre esses 3 primeiros e pede para determinar o quarto. Bom, vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? O meu primeiro termo, o meu segundo termo e o meu terceiro termo. Olha só o que eu vou fazer aqui, gente. Eu vou escrever esses termos, todos eles em função de um único termo, que é o segundo, o termo do meio. Como é uma PA crescente, eu sei que o segundo é maior que o primeiro e que o terceiro é maior que o segundo. Então eu vou dizer que o meu segundo é ele mesmo, A2, tá? Eu vou chamar ele de ele mesmo. Agora, de acordo com um conceito de PA, como que eu posso escrever o primeiro termo? O primeiro termo, professor, é igual ao segundo menos a razão. Concordam? O primeiro é igual ao segundo menos a razão. E como que eu posso escrever o terceiro em função do segundo? Eu posso dizer que o terceiro é igual ao segundo mais a razão. Tá, professor, beleza. Isso aí vai ajudar em quê? Vai ajudar aqui, ó. Ele não falou que a soma é 24. Então, se eu somar o primeiro mais o segundo mais o terceiro, isso tudo vai dar 24. Mas quem é o meu primeiro? Aqui, ó, A2 menos R. Vou substituir, ó. A2 menos R. Mais o segundo, que é ele mesmo, A2, mais o terceiro, que é A2 mais R. Então, vou colocar aqui, ó. A2 mais R. Isso tudo vale 24. Agora, olha que coisa interessante aqui, a transformação, né? Eu tenho aqui menos R e eu tenho aqui mais R. Eu não sei quanto que vale R, mas eu sei que R elimina R, tá? Um elimina o outro, tá? Por isso, eu simplifiquei aqui R negativo com R positivo. Quem sobrou? Sobrou A2, A2 e A2. Quantas vezes? 3 vezes. Então, eu tenho aqui 3A2 igual a 24. O 3 está multiplicando, passo ele dividindo. Conclusão, A2
é igual a 24 dividido por 3, portanto, A2 vai ser igual a 8. Olha só que maravilha, eu já encontrei o termo A2. Professor, mas eu preciso saber A1 e A razão. Beleza, vamos em busca disso, tá? Vamos em busca disso. Agora, outra informação que ele deu foi que o produto dos três primeiros termos é 384. O que é produto, galera? Produto é multiplicação. Isso quer dizer que A1 vezes A2 vezes A3, isso é igual a 384. Quem é o meu A1? O meu A1 é A2 menos R. Só que eu já sei que A2 vale quanto, gente? Ó, 8. Então eu vou colocar bem aqui, ó. Agora eu tenho que o meu A1 é isso aqui agora, ó. 8 menos R. E que o meu A3 vai ser 8 mais R, porque eu já sei o valor do A2. Então vamos lá. Substituindo no lugar do A1, eu vou colocar aqui 8 menos R, certo? Esse 8 saiu muito sem vergonha, né? Vamos apagar ele aqui, fazer um 8 mais bonito, né? Ó, 8 menos R. E vou colocar entre parênteses. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque eu tenho uma multiplicação aqui, ó, gente. Então eu tenho que fazer isso. O A2, né, vezes 8, que é o A2, vezes o A3, que é 8 mais R. Também vou colocar entre parênteses. Ó, isso é igual a 384. Bom, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer aqui a seguinte situação. Esse 8 que está sozinho, ó, esse 8 aqui, e está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado. Então, ele vai dividindo. Vai ficar aqui desse lado. 8 menos R vezes 8 mais R. Igual a 384 dividido por 8. Beleza. 8 menos R vezes 8 mais R, gente, isso daqui é um produto notável. Produto notável são várias regras, né? Dentre elas tem uma que diz produto da soma pela diferença de dois termos. Aí você resolve pegando o primeiro termo ao quadrado e subtraindo do segundo termo ao quadrado. No caso, o primeiro termo aqui é o 8 e o segundo termo é o R. Então, a resposta dessa multiplicação aqui seria 8 ao quadrado, 64, menos R ao quadrado, vai dar R ao quadrado mesmo. Professor, eu não entendi isso. Então, eu vou fazer de uma outra forma para você aqui. Vou pegar ela aqui, ó. 8 menos R vezes 8 mais R. Para fazer essa multiplicação, você vai realizar uma propriedade chamada comutativa, ou desculpa, distributiva, conhecida por vocês como chuveirinho. Então esse 8 multiplica esse 8 multiplica o R. Então, ó, 8 vezes 8, 64, mais 8 vezes R, 8R. Agora esse aqui, ó, menos R vezes 8, menos 8R, menos R vezes R, menos R ao quadrado. Agora olha o que acontece. 8R positivo, 8R negativo elimina. Quem que sobrou? 64 menos R ao quadrado. Que foi exatamente a resposta que eu coloquei lá. Então, quando você domina, quando você tem conhecimento de produto notável, você elimina essa etapa aqui, ó. Você já parte daqui direto para a resposta. Ou seja, o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. O primeiro termo é o 8, o segundo termo é o R. Beleza? E assim a gente foi para a resposta direto. Tá ali, 64 menos R. Do outro lado, eu vou fazer a divisão. 384 dividido por 8, 48. Daqui para frente, gente, regra de equação normal. Deixa a variável de um lado, que não tem a variável, eu passo para o outro. Troca de lado, troca o sinal. Então vai ficar assim, ó, menos R ao quadrado igual a 48 menos 64. Menos R ao quadrado é igual a
sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, menos 16. Toda vez que a variável é negativa, eu multiplico por menos 1, então eu vou ter que r ao quadrado vai ser igual a 16, troco o sinal, e para eliminar esse quadrado, eu extraio raiz quadrada de ambos os lados. Conclusão, raiz quadrada de r ao quadrado é r, raiz quadrada de 16 são 4. Portanto, a razão vale 4. Se a razão vale 4, quanto que vai valer o meu A1? Está aqui, ó, 8 menos R. 8 menos R. Como R vale 4, A1 vai ser 8 menos 4, A1 igual a 4. Pronto, professor, eu já sei o A1 e já sei a razão. Agora vem para cá. Quem vai ser o meu quarto termo? Vai ser o primeiro, que é 4, mais 3 vezes a razão, que é 4. Conclusão, o quarto termo vai ser 4 mais 3 vezes 4, 12. E 12 mais 4 são 16. Portanto, o quarto termo dessa sequência é o 16, letra E, galera. Beleza, gente? Então era isso aí. Pessoal, um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Não esqueça de no final do vídeo dar aquele like e aquela curtida. Beleza? Forte abraço.